soda cáustica, bicarbonato de sódio, plástico PVC, sabão e até pasta de dente. O sal-gema é usado para fazer muitos produtos e por décadas foi extraído do subsolo de Maceió. No início dos anos 70, antes mesmo de começar a operação da sal-gema, alguns ambientalistas, professores e técnicos contestavam publicamente a extração do mineral tão próxima da cidade. Até mesmo o governo de Alagoas, antes da inauguração, reconheceu que a localização da planta era inadequada, mas o projeto foi continuado. A extração em Alagoas começou em 1976, quando existia mais de 3 bilhões de toneladas do minério no subsolo. Em 2002, o grupo minerador passou a se chamar Braskem. Em 2018, um forte tremor abriu enormes rachaduras em imóveis e ruas do bairro Pinheiro. Em 2019, o MPF ajuiza uma ação civil pública após técnicos do Serviço Geológico do Brasil confirmarem a Braskem como responsável pelo afundamento do solo em Maceió. A área de risco precisou ser evacuada e atualmente abrange os bairros Pinheiro, Farol, Bebedouro, Bom Parto e Mutange. Atualmente o número de atingidos diretos é de cerca de 60 mil pessoas. Em 2023, uma mina de extração se rompeu na Lagoa Mundaú, formando uma cratera de 120 metros de altura por 60 metros de diâmetro. A chance de novo desabamento dessa mina foi descartada, mas a Defesa Civil, os Ministérios Públicos Federal e Estadual e a Defensoria Pública da União monitoraram sem interrupção toda a área de risco. A atuação preventiva do MPF diante desse desastre da mineração que assola Maceió conseguiu efetivar e prevenir que consequências mais drásticas ocorressem. Nesse período se intensificou as recomendações de preenchimento das outras minas, então as outras minas vêm sendo preenchidas, né? Isso é claro acompanhado também pela Agência Nacional de Mineração e por todo o sistema de defesa civil. Os técnicos da defesa civil também tiveram a oportunidade nesse período de se capacitar, de buscar mais conhecimento. Isso fortalecendo, é claro, a segurança dentro da nossa cidade, delimitando realmente a área que pode ser afetada e que já foi também afetada, para alcançar o objetivo maior da Defesa Civil, que é salvaguardar vidas. Um primeiro desafio inicial foi fazer a empresa reconhecer, a sua obrigação de reparar todo esse dano ambiental que causou aqui na cidade de Maceió. Então, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação. No decorrer dessa ação, conseguiu celebrar um acordo. E um dos eixos desse acordo se trata justamente da preservação do patrimônio histórico. A proteção da cultura, do direito à memória, foi um ponto muito sensível, no qual o Ministério Público Federal dedicou esforço e energia quando do acordo socioambiental. Então, a ideia é exatamente garantir para as próximas gerações o conhecimento dessas manifestações culturais, poder ir e conhecer esses imóveis, e tudo isso foi feito através de alguns projetos em que a comunidade ela foi inserida. O Betinho morava em Bebedouro, o segundo bairro mais antigo de Maceió. Ele se lembra da Praça Lucena Maranhão como ponto de encontro e palco do grupo Coco de Roda Reviver, do qual fez parte desde a sua criação, há 24 anos. Os folguedos do bairro eram conhecidos em todo o estado e se tornaram parte da identidade da comunidade. Hoje, a praça está vazia e a música deu lugar a um silêncio doloroso. A maioria se mudou para bairros distantes e até para cidades vizinhas. A gente sente muita saudade. A gente hoje se sente solitário, né, como posso dizer. Solitário porque quando a gente estava ensaiando na praça, era o Pároco Júnior,
Era a comunidade toda, família, as crianças tudo brincando na Praça Lucena Maranhão. Então a gente era movido na cultura. Todos os jovens eram envolvidos em todas as danças folclóricas do bairro, né? Era a vida, a galera gostava demais. O amor pela cultura os ajuda a seguir em frente, mas outros grupos locais foram destruídos. Uma forma de manter vivas as tradições históricas é por meio do inventário participativo do patrimônio cultural imaterial de Maceió. O território, ele é um instrumento muito importante nessas manifestações, na continuidade dessas manifestações. Então, é claro que houve diminuição do número de praticantes, alguns grupos, né, os coletivos sofreram mais com isso, porque existiam laços afetivos que se davam naquele espaço. Alguns deles, talvez, né, não consigam mais retomar, mas a gente tem, por exemplo, o exemplo da procissão de São Pedro, que ocorria, né, na igrejinha de São Pedro, que foi demolida. Eles mudaram de lugar, a igreja nem existe mais, mas eles continuam praticando. Se faz necessário preservar espaço e a memória do próprio acidente para que as populações futuras elas tenham esse documento vivo do que aconteceu ali, para que isso não se perca na memória da população de Maceió, também de outras cidades do país. Isso venha servir de exemplo para que essa atividade ela seja feita com responsabilidade. Eu tinha um relacionamento muito bom com as pessoas. E tive uma grande oportunidade de ouvir alguns jovens que estudavam ali no CEPA, próximo à região afetada, e que dizia: um dia eu quero ser igual ao Zé, que nasceu, se criou, estudou, se formou dentro da comunidade. E eu carrego esse grande drama. O relato doloroso é de José Ricardo. Ele nasceu e cresceu na comunidade da Gruta do Padre, localizada bem no encontro dos bairros Bom Parto, Mutange e Pinheiro. 3 dos 5 diretamente afetados pela tragédia. Ele ainda lembra quando recebeu a notícia em que ninguém queria acreditar. O lugar que eles tanto amavam realmente estava afundando. Foi quando o morador ele foi convocado pelo Conselho Nacional de Justiça, que junto ao presidente do Tribunal de Justiça na época, foi feito esse convite e lá eles disseram, olho no olho, vocês têm que sair dessa região. É uma área de resguardo, onde foi identificado que 512 casas têm que serem, ou famílias realocadas de forma inesperada. Aí, a partir daquele momento, a ficha caiu, porque essas pessoas teriam que sair de forma inesperada a ponto daquilo descer. Foi baseado no laudo técnico do Instituto de Geomecânica da Alemanha, que identificou que a área ela tinha uma alta criticidade de afundamento e que poderia gerar um sinkhole, que seria descer todos aqueles imóveis na vertical. E isso foi algo que ninguém imaginava que podia acontecer. Foi a partir desse momento que foi solicitado para que cada morador que estava presente nessa reunião pudesse ser um canal de interlocução para multiplicar essas informações em caráter emergencial. Em 2 meses, a área foi ampliada e alcançou um número bem maior de moradores. Todos foram retirados de casa e passaram a receber aluguel social. A especulação imobiliária subiu bastante o valor de compra, venda e locação. E a maioria das pessoas que moravam e trabalhavam na região foi para áreas mais afastadas da cidade. Muito mais do que um distanciamento geográfico, quem foi forçado a sair sentiu como se as próprias histórias, suas raízes, tivessem sido cortadas. Desde os tremores, o Ministério Público Federal acompanha o afundamento de solo causado pela mineradora Braskem e que hoje é considerado o maior crime socioambiental em andamento no Brasil. No fim de 2020, com o Ministério Público do Estado de Alagoas, o MPF iniciou outro acordo com a Braskem. Trata-se de uma ação socioambiental que impõe obrigações de monitoramento e estabilização do solo,
além do preenchimento das minas de sal-gema em risco. O acordo prevê também a reparação e compensação dos danos morais coletivos, ambientais, sociais e urbanísticos, além de estabelecer normas para impedir o agravamento da situação e um acompanhamento diferenciado da aplicação dos valores repassados. O Comitê Gestor de Danos Extrapatrimoniais foi uma solução pensada pelo MPF em Alagoas como forma de endereçar, de melhor aplicar os valores pagos pela Braskem a título de indenização por danos morais coletivos, né? Normalmente, esse tipo de indenização ela é destinada ao Fundo de Direitos Difusos, que é um fundo nacional que vai selecionar projetos de todo o país, enfim, que possui, por sua vez, também um conselho gestor. A preocupação do MPF é que esses valores fossem aplicados em Maceió, garantindo de fato a reparação à sociedade que foi atingida. Então foi cunhada, foi idealizada essa solução de um comitê gestor local, formado por representantes da sociedade civil e de órgãos públicos, com toda uma governança capaz de tornar a sociedade, os atingidos, os protagonistas nessa decisão, e garantir, então, que essa reparação seja, de fato, a cidade que foi atingida. Profundo conhecedor da comunidade e do sofrimento de ser vítima, José Ricardo decidiu se engajar na causa e atua no Comitê Gestor de Danos Extrapatrimoniais, totalmente formado por voluntários. Nós estamos mensurando, buscando alternativas para diminuir, não resgatar, porque nós não conseguimos resgatar o que foi perdido, mas pelo menos amenizar esse sofrimento. Seja na área de saúde, na área do empreendedorismo, na geração de renda, na área da cultura, na saúde mental. São essas questões, esses questionamentos que nós fazemos todos os dias. As pessoas estão participando. Antes, eles não sabiam o que seria um dano extrapatrimonial. Eles achavam que era mais recurso fruto de um processo de indenização, e não é. É algo que traz a memória, a vida, o que nós vivemos ali, o que nós passamos, algo daquelas conquistas, aonde nós entramos na comunidade, aonde nós saímos, as nossas conquistas, o berço da nossa comunidade, tudo que foi perdido. O caso Braskem atraiu a atenção da ONU, que instalou o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos em Maceió, o UNOPS, que atua na gestão e na operação de projetos de reparação dos danos morais coletivos. O principal programa criado até agora é o Nosso Chão, Nossa História. O nome é bem sugestivo e traz a essência da iniciativa, a reparação dos danos morais coletivos causados pelo afundamento do solo, danos que vão além das questões financeiras e provocam problemas emocionais, psicológicos e morais à população. As definições do programa são estabelecidas pelo CGDE, que fortalece a atuação das organizações da sociedade civil locais. A intenção é estimular o desenvolvimento de Maceió, ajudar a reduzir outros impactos e garantir o bem-estar dos atingidos. Desse resgate de vínculos, dessa reconstrução ou refazimento dessa história, a gente consegue construir um futuro possível para essas pessoas que foram atingidas e para a cidade de Maceió, né, que foi também atingida de maneira desigual, mas foi toda atingida por esse desastre. E o programa, ele tem uma forma de implementação que é uma implementação por gerações. A gente começou a trabalhar no ano passado um processo de uma primeira geração de projetos, né, que estão começando a ser implementados agora, em fevereiro, março desse ano. A gente, em cada geração, a ideia é que a gente possa agregar mais temáticas, trabalhar lições aprendidas das gerações anteriores e conseguir alcançar cada vez mais pessoas e, de fato, ampliando cada vez mais esse processo de reparação que o programa se objetiva. A coordenadora social do UNOPS explica que na primeira geração de projetos, as organizações da sociedade civil vão implementar até 2027 projetos do programa Nosso Chão. Também vão receber assistência técnica, jurídica e contábil para desenvolver as habilidades necessárias para gerar impactos positivos nas próximas gerações, considerando os desafios que podem enfrentar.
geração de renda, saúde mental da comunidade e educação ambiental formaram a base inicial deste trabalho. A saúde mental, como mencionei, ela se volta para essas relações sociais, os vínculos sociais, familiares, afetivos que foram rompidos. Os projetos, eles devem promover essa reunião de relações entre a comunidade e principalmente criação de redes de apoio. Redes de apoios de pessoas idosas, pessoas com deficiência, famílias de pessoas com deficiências, famílias atípicas, mulheres solos, para que elas voltem a se ressocializar, para que elas possam a vivenciar uma rede de apoio de autocuidado coletivo e, a partir daí, buscar uma convivência que colabore para a saúde mental. O patrimônio, o território, a memória, ela é fundamental, porque a saída dos bairros, ela levou junto apenas a memória e ficou toda a história nesse território. Para trabalhar o resgate da memória e a história, a cultura é uma área fundamental. Ela não é só entendida como um direito, mas, além de ser um direito, ela é um componente estruturante para os projetos que nós devemos desenvolver, especialmente da segunda geração. No total, serão investidos R$ 150 milhões ao longo de 4 anos, tendo o UNOPS como responsável pela gestão financeira, aquisição de bens e serviços e implantação de projetos socioeconômicos, em parceria com organizações sociais, dentro de áreas prioritárias definidas pelo comitê gestor. Para isso, nós já começamos a trabalhar a segunda geração de projetos que ela deve ser antecedida por escutas da comunidade e diferentes segmentos. A cultura é um segmento que já foi escutado e será escutado até o final do programa, até o final da nossa missão aqui enquanto ONU. Não é uma relação de fiscalização, e sim uma execução conjunta, para que juntos nós possamos alcançar a reparação de algum nível desse dano causado. O fluxo da cidade inteira foi impactado pelos bairros esvaziados e bloqueados. Com o VLT ainda desativado, a cidade perdeu uma de suas artérias mais importantes. Chegar aonde se precisa ir passou a demorar mais, cada trajeto exigindo mais esforço, tempo e risco. A mobilidade urbana se transformou em mais um desafio, enquanto os custos subiram. Você acaba inchando as artérias da cidade e tendo um impacto muito grande. Impacto não apenas na mobilidade, mas impactos sociais também, porque você acaba criando um monte de problema urbano dentro da cidade, como atrasos, as pessoas que acabam deixando de andar no transporte público, que fica lento, porque você vai ter muito mais carro, então acaba que a pessoa compra moto, aumenta acidente, tem um monte de impacto, na verdade são diversos impactos. Como parte das ações compensatórias firmadas com a Braskem, o plano diretor e o novo plano de mobilidade avançam em discussões que tentam responder ao tamanho do desafio deixado pelo desastre. O objetivo é reorganizar trajetos e devolver à cidade a fluidez perdida. Entre as alternativas estudadas, surge a possibilidade de soluções de médio prazo, como um metrô urbano capaz de redistribuir o fluxo, aliviar os gargalos e devolver ritmo ao cotidiano de Maceió. Obras, serviços e programas criados para reduzir a vulnerabilidade das comunidades atingidas estão reunidos no Plano de Ações Socio-Urbanísticas, que é acompanhado pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual de Alagoas, pela Defensoria Pública da União, em diálogo com a Prefeitura de Maceió. O PAS organiza a recuperação de equipamentos públicos, fortalece iniciativas sociais e culturais e orientações que devolvem dignidade a quem perdeu território, vínculos e identidade. É um acompanhamento permanente, pensado para que a reparação avance de forma transparente e com participação da sociedade.
No acordo socioambiental, a Braskem assume a obrigação de adotar todas as providências para estabilização das cavidades e do processo de afundamento, obrigação de reparar os danos ambientais, obrigação de reparar os danos socio-urbanísticos. Ela assume também a responsabilidade pelo dano, que foi um ponto até então que não aparecia, em nenhum outro acordo, e ela assume também a obrigação de reparar os danos coletivos. O Flechal não está na área de risco, mas foi atingido de forma indireta após escolas, postos de saúde, rotas de acesso e serviços importantes desaparecerem do bairro. Os moradores se viram desamparados, sem o suporte que garantia a vida diária. O Flechal foi um acordo celebrado para garantir a redinamização de uma região que foi atingida pelo ilhamento socioeconômico. Esse acordo foi celebrado em 2021 e nós viemos acompanhando ao longo desse tempo as ações que vêm sendo empreendidas na região. Recentemente, iniciou-se a fase de obras na região. Então, já há terrenos identificados para a construção de creche e também de equipamento de saúde. A expectativa é que até o final do ano algumas obras já estejam concluídas. O acesso à saúde também foi prejudicado pelo afundar do solo. Após as unidades fecharem e famílias ficarem sem atendimento perto de casa, um novo complexo de saúde está em estudo, planejado para reconstruir essa rede para devolver serviços, estabilidade e cuidado à população.